Olá, falar um pouco sobre empreendedorismo e a necessidade de ser um bom empreendedor. Eu acho que é importante ter talento de empreendedor, ter essa capacidade que inclui visão, inclui faro para negócios, inclui intrepidez para correr atrás das coisas, para correr riscos também, inclui capacidade de criar relacionamentos com pessoas, de articular parcerias e também habilidade de mudar rapidamente quando o mercado exigir, como agora, em tempos de pandemia. Os que não têm esse tipo de faro deixam passar oportunidades preciosas. Os que não estão dispostos a correr riscos acabam se acomodando e aqueles que são avessos aos relacionamentos acabarão transferindo essa aversão também para os seus clientes. A incapacidade de mudar com rapidez também fará com que você fique atrás dos seus competidores. Então, mas eu não creio que a vocação empreendedora para um determinado tipo de negócio seja tão importante quanto a vocação para negócios de um modo geral. Existe uma necessidade grande de talento para algumas atividades, mas até mesmo a pessoa mais talentosa do mundo, no seu segmento específico, ela pode ser uma péssima empreendedora se faltar a ela capacidade administrativa. É comum nós vermos grandes ideias serem transformadas em negócios de grande potencial que depois morrem na praia, acabam em desastre por falta de experiência, falta de tino comercial, por falta de visão empresarial do seu criador. O melhor dos mundos é o profissional que, além de talento nato para a sua atividade, ele tem também capacidade comercial e administrativa. Mas, infelizmente, nem sempre nós somos assim. Daí a necessidade de reconhecermos as nossas deficiências, perceber o que falta em nós, e aí apelarmos para parcerias, para sociedades, para terceirizações, na hora de colocar em prática um empreendimento. A paixão por um negócio ou por uma ideia é um elemento essencial no seu pontapé inicial, mas acaba sendo apenas um balão de ar se ela não conseguir obter uma sustentação por meio de uma capacidade administrativa, uma capacidade comercial. É comum nós vemos negócios começarem assim com uma ideia apaixonada, aí eles passam pelo estágio empreendedor, onde se investe tempo, investe dinheiro no processo, e morre na praia, na mesma praia da falta de capacidade administrativa. É preciso entender que a pessoa que possui um perfil empreendedor funciona como um bandeirante, um desbravador de novas fronteiras. Os bandeirantes no Brasil, eles eram ótimos desbravadores. Saíam por aí abrindo picadas, abrindo estradas, fundando cidades, mas eles eram péssimos em dar continuidade à exploração dos territórios explorados. Atrás do perfil empreendedor, do desbravador, deve vir o perfil de quem executa o trabalho na monotonia do dia a dia, do administrador que controla tudo. Essas coisas são chatas, não são muito românticas, né? A empresa ideal, ela deve agregar perfis de empreendedores, além de pessoas com perfil de execução e de administração. E quem estuda, os estudantes, deve se preparar já tentando detectar esse perfil em si mesmos. É importante que a empresa que eles procuram, onde eles procuram atuar, aprenda a proporcionar uma certa elasticidade para que seus colaboradores possam demonstrar um perfil empreendedor. Uma pessoa que trabalha numa atividade repetitiva, numa linha de produção, pode ter um perfil empreendedor latente, que talvez traga economia aos processos daquela empresa, se tão somente deixarem que ela expresse suas opiniões e coloque em prática suas ideias. Então nunca deixe de colocar em prática, de propor suas ideias, nunca deixe de fazer sugestões. E para isso, até em algumas empresas, existem programas de incentivo, de premiação de ideias, que acabam abrindo novas perspectivas para a empresa e criam nela e nos seus colaboradores, né, um espírito empreendedor que pode ser uma válvula de escape, um incentivo para a criatividade deles que está retida ali, está dormindo. O empreendedor que seja obrigado a fazer uma atividade repetitiva, ele vai viver descontente, ou ele então acabará deixando a sua função, caso não exista alternativa. A realização profissional pode ocorrer em qualquer posto, em qualquer trabalho ou função onde a pessoa se sinta importante por fazer aquilo que ela está fazendo e pelas contribuições que ela consegue trazer ao seu trabalho.
Geralmente, grandes empreendimentos surgiram por meio de pessoas que estavam descontentes na sua função ou na sua atividade anterior e eram como uma panela de pressão pronta para explodir novas ideias. Aí, na falta de um ambiente propício ao empreendedorismo, elas acabaram saindo da empresa, criando suas próprias empresas, às vezes até concorrentes e melhores do que aquelas de onde saíram. Tem muitos casos assim. Tem muitas empresas onde os empregados se tornaram concorrentes e acabaram ultrapassando a empresa de onde eles tinham saído. Daí existe a necessidade de uma empresa proporcionar oportunidades de expressão para as equipes, né? Para elas falarem, deixa expressar. De nada adianta alguém ter vocação, por exemplo, para ser um grande escritor, se ele nunca for alfabetizado, ou ter vocação para medicina e cursar engenharia. Então, quem está procurando hoje saber onde vai se encaixar no mercado, procure antes examinar de que você gosta. O problema é que a maioria das pessoas não sabe exatamente qual é o seu papel ou se possui algum tipo de vocação. Tente analisar a sua vocação. Eu acredito que exista realmente aquele que não se interessa em fazer coisa alguma, além de tomar uma cervejinha no fim de semana e ver futebol, preferindo continuar num trabalho repetitivo, maçante, escravizante, desde que garanta o dinheirinho para o seu final de semana. Mas pessoas assim não procuram descobrir uma vocação, porque elas têm até pavor de acabar vai que descobre a vocação e aí isso representa trabalho, representa esforço. Então, o empreendedor é um que não tem medo de trabalhar. Aqueles que se preocupam ou almejam sempre descobrir alguma coisa a mais, acabam descobrindo. Sim, o perigo está aí, né? Descobre uma vocação, ou pelo menos se veem mais inclinados a fazer uma coisa do que outra. O prazer e a prontidão pela busca de conhecimento na área vocacionada vai definir o seu perfil. Se você é empreendedor ou não, se você adora pesquisar no Google sobre aquela área, isso aponta que você tem um espírito empreendedor. Mas alguns podem precisar que outros cuidem desse parto para a vocação, para que a vocação realmente venha à tona, dando à pessoa a oportunidade de desenvolver um talento nato. Isso acontece em empresas com bons gestores que descobrem lá quem são aqueles que têm o que desenvolver. É preciso paixão também. Pessoas apaixonadas têm maior probabilidade de começar do zero para desbravar territórios, arar terras jamais cultivadas, inventar coisas que ninguém inventou. Mas o risco de se apaixonar demais pode ser deixar sempre os seus empreendimentos inacabados. Né? Aquele cara que começa tudo, mas nunca termina nada. Muita gente é criticada porque é assim, começa, nunca termina, mas eu creio que seja uma falta de complementação de elas trabalharem com outras pessoas que tenham o segundo perfil, que é o de cultivar a terra e esperar com paciência os frutos, ou de fazer um planejamento deste ano, dos próximos anos. A maravilha da atividade empresarial está justamente nisso, na sua necessidade de diferentes talentos e vocações para poder crescer. Um dos grandes trunfos do sistema de franquias, por exemplo, é justamente descobrir empreendedores que nunca teriam passado do estágio inicial de um negócio e aí assessorá-los com o know-how para as outras práticas do negócio. Tem um poeta britânico, John Donne, ele escreveu que nenhum homem é uma ilha isolado em si mesmo, nem mesmo aqueles que têm vocação e têm talento para empreender. Agora, vindo mais ao nível do chão, do hoje, do dia a dia, existem 5 coisas que um empreendedor deve fugir, um novo empreendedor deve fugir. Se você está querendo encontrar uma profissão, você tem que fugir dessas 5 coisas. Primeiro, você tem que fugir de qualquer empreendimento que exija dinheiro. Pode parecer impossível, né? Mas para empreender, você vai precisar de financiamento. Fugir de empreendimentos que precisam de empregados, de ponto físico, de equipamento, de estoque. Sempre que me perguntam como começar um negócio, eu digo que as melhores profissões são para isso, né? São consultor, corretor de imóveis, representante comercial, professor. Essas são profissões que você não precisa de financiamento, não precisa de ponto físico, não precisa de máquina, não precisa de equipamentos, não precisa de empregados. Esse tipo de
de empreendimento também é possível. Veja que uma opção também que pode virar negócio é você investir no seu hobby, que é aquela atividade que você já desempenha, tem prazer em fazer aquilo, e aí você junta o seu prazer a um novo empreendimento. Por exemplo, quem adora plantar rosas pode transformar o seu prazer numa floricultura. O cara que é especialista em fazer churrasco, ele pode usar esse talento para fazer o churrasco e vender churrasco, né? E faturar com essa atividade. Então, tente ver do que você gosta, e tente ver como é que você poderia transformar isso em um novo negócio, um pequeno negócio, empreender isso, primeiro, repetindo, sem precisar de dinheiro, sem precisar de capital, sem precisar de um ponto físico, sem precisar de funcionários, sem precisar de maquinários e sem precisar de equipamento ou estoques. Talvez você fale, mas não existe corretor de imóveis, consultor, representante comercial. Representante comercial é uma grande sacada. Você não tem estoque, o estoque é da empresa que fornece o produto que você representa, por isso que é excelente. Representante comercial é uma grande profissão. Eu já fiz palestras em muitos eventos de público, de representantes comerciais, e vi lá que os caras ganhavam rios de dinheiro representando produtos e vendendo para supermercados, vendendo para a indústria. Vendas para a indústria são vendas de muito maior valor. Então, se você tem um certo gosto por alguma área de atuação, veja se não é possível você trabalhar como representante comercial nessa área de atuação, para conseguir deslanchar um novo negócio aí. E depois crescer. O empreendedor ele também ele começa às vezes pequeno, né? Mas ele cresce também. É isso aí. Eu tenho saudade das vezes que eu fui aí ficar um tempo com vocês em Petrolândia, e que está muito bonito agora, que tem aquele calçadão, né? Aquela parece até uma praia ali na frente do calçadão. E muitas pessoas queridas em Petrolândia, e agradeço pelo convite também para falar algo sobre esse tema tão apaixonante que é empreendedorismo. Mas caprichem e se esforcem e busquem colocar em prática as ideias que vocês têm para ver se encontra o seu nicho de mercado onde investir e aplicar o seu talento. É isso aí. Um grande abraço a vocês. Tchau.